Antes de começar, se você sente que sua jornada espiritual merece ser iluminada, não deixe de se inscrever no nosso canal. Primeira reflexão. Aqui, juntos, vamos explorar o misticismo e a sabedoria que nos conecta ao divino. Clique no botão de inscrição e faça parte dessa comunidade vibrante, onde cada vídeo é uma oportunidade de crescimento e descoberta. Vamos trilhar esse caminho juntos. A espagiria é uma prática alquímica que une a ciência da química com a filosofia espiritual, visando a transformação e purificação dos elementos da natureza e do ser humano. Derivada da alquimia, essa técnica trabalha a separação, purificação e recombinação dos componentes de uma substância, buscando liberar seu poder vital oculto. No contexto medicinal, é aplicada na preparação de remédios naturais, como extratos de plantas, que passam por um processo de destilação, calcinação e fermentação, com o intuito de potencializar suas propriedades curativas. O termo espagiria vem das palavras gregas spal, separar, e ageiro, unir, refletindo o processo de decomposição e reestruturação dos materiais. Segundo essa visão, toda planta, mineral ou substância possui uma essência espiritual, que pode ser extraída e amplificada para harmonizar o corpo e o espírito. Paracelso, um dos grandes precursores da espagiria e da medicina alquímica, dizia: aquilo que está em conformidade com a natureza é o que cura as enfermidades. Ele acreditava que os elementos naturais continham o poder de cura, desde que devidamente purificados e potencializados. A espagiria, em seu aspecto medicinal, busca exatamente essa purificação, não apenas física, mas também espiritual, onde o medicamento age não só no corpo, mas na mente e alma. Outra famosa citação de Paracelso reforça a ideia de que a verdadeira cura vai além do aspecto material. A medicina cura, mas apenas a natureza traz a cura verdadeira. Para Paracelso, a espagiria era uma via para compreender os mistérios ocultos da natureza, revelando que as plantas e os minerais continham segredos que, quando devidamente revelados e transformados, tinham o poder de curar doenças, restaurar o equilíbrio do corpo e facilitar o caminho para a iluminação espiritual. O processo espagirista reflete a filosofia alquímica do solver coagula, dissolver e reunir, que representa não só a manipulação da matéria, mas também a evolução interna do praticante. Assim, a espagiria vai além da ciência material, sendo uma verdadeira jornada de autoconhecimento e expansão espiritual. A tradição egípcia, sob a ótica da espagiria, revela uma profunda interconexão entre o mundo material e espiritual, onde a alquimia era considerada uma arte sagrada de transformação. No Antigo Egito, a alquimia não se limitava à manipulação de substâncias físicas, mas envolvia uma busca pela transcendência espiritual e pelo aperfeiçoamento da alma, ecoando os mesmos princípios que a espagiria utiliza para trabalhar a natureza e o ser humano. Os egípcios acreditavam que o universo era composto por elementos interligados, que continham tanto uma essência física quanto espiritual. Os deuses e símbolos sagrados do Egito estavam profundamente associados a esses elementos da natureza, representando forças cósmicas que podiam ser trabalhadas através de processos alquímicos. Sob essa perspectiva, o objetivo da alquimia egípcia era transformar o bruto em puro, seja o corpo humano, seja uma substância natural, levando-o a um estado de perfeição divina. Espagiria compartilha dessa visão, reconhecendo que os materiais da natureza, plantas, minerais e metais, possuem tanto uma dimensão física quanto uma espiritual. Assim como os antigos egípcios purificavam suas substâncias com o propósito de alcançar uma essência superior, a espagiria utiliza técnicas de separação, purificação e recombinação para liberar o espírito dos elementos, realçando suas propriedades curativas e energéticas. No contexto espiritual, esses processos podem ser vistos como análogos à purificação da alma no caminho do autoconhecimento e iluminação. Dentro da mitologia egípcia, Tote, o deus da sabedoria, magia e alquimia, é uma figura central que simboliza o processo de transformação alquímica. Ele era associado à escrita sagrada e à ciência oculta, sendo também conhecido como Hermes Trismegisto na tradição hermética, que mais tarde influenciaria as práticas alquímicas ocidentais, incluindo a espagiria.
Tote Hermes é visto como o transmissor da sabedoria oculta, capaz de desvendar os mistérios da criação e ensinar à humanidade a harmonizar o mundo material com o espiritual. A espagiria, assim como a alquimia egípcia, não se limita ao tratamento da matéria bruta, mas busca a transmutação do espírito. Isso é simbolizado nos rituais egípcios de mumificação e nas crenças sobre a vida após a morte, onde o corpo era preparado e purificado para sua jornada no além. Esse processo pode ser comparado à prática espagírica de separar os componentes de uma substância corpo, alma e espírito, purificá-los e, posteriormente, reintegrá-los em um novo estado de perfeição. Na visão espagírica da tradição egípcia, os metais, por exemplo, não eram vistos apenas como materiais inertes, mas como entidades vivas que possuíam uma alma, o que ressoa com a ideia de que cada substância natural é permeada por uma essência vital. A transmutação dos metais na alquimia egípcia não era apenas a busca por ouro físico, mas sim pelo ouro espiritual, ou seja, a elevação da consciência. Paracelso, grande mestre da espagiria, reflete essa sabedoria ancestral em suas palavras. O que há de mais alto no céu, há também na terra. E o que está na terra, pode ser elevado ao céu. Essa visão ecoa o princípio hermético do como acima, assim abaixo, profundamente enraizado na filosofia egípcia, e que permeia a prática espagírica. Assim, a tradição egípcia, sob a ótica da espagiria, revela-se como um caminho alquímico de harmonização e transformação, onde a natureza, o ser humano e o divino estão interligados em uma dança cósmica de evolução e purificação. O processo espagírico é uma prática alquímica que visa a extração, purificação e recombinação dos três princípios fundamentais de uma substância natural: o corpo, corpus, a alma, anima e o espírito, espíritus. Esses princípios são reconhecidos em toda a matéria viva, como plantas, minerais e metais, e a espagiria busca liberar suas essências curativas e espirituais. O objetivo do processo espagírico é amplificar as propriedades medicinais e espirituais de uma substância, alinhando-as com as forças cósmicas e universais. Separação solve. Na primeira etapa, ocorre a separação dos três princípios que constituem a substância: o corpo sal, a parte física ou material da substância, geralmente representada pelos sais, ou pelos resíduos sólidos, após a destilação; a alma mercúrio, o princípio vital ou energético, que é extraído através de solventes como o álcool, geralmente a partir da fermentação da substância; o espírito enxofre, o princípio espiritual ou essencial, que é extraído através do processo de destilação. Esse processo de separação começa com a maceração da planta em álcool, que dissolve e separa a parte espiritual, óleos essenciais ou voláteis, da substância. 2. Purificação. Após a separação, cada um dos componentes extraídos passa por um processo de purificação, para remover impurezas e elevar suas qualidades vibracionais. Purificação do corpo sal. O resíduo sólido da planta corpo é calcinado, ou seja, submetido a altas temperaturas até se reduzir a cinzas. Esse processo transforma os sais e minerais presentes na planta em um estado purificado e cristalino. A cinza é dissolvida em água destilada, filtrada e evaporada, para que os sais se cristalizem e sejam usados posteriormente. Purificação da alma mercúrio. O álcool utilizado na maceração, que contém a essência da planta, é destilado várias vezes, purificando seu aspecto energético. Purificação do espírito enxofre. O óleo essencial da planta, extraído por destilação, é purificado através da própria destilação, ou outros métodos que eliminem quaisquer impurezas. 3. Recombinação coagula. Após a separação e purificação, o processo espagírico atinge seu ápice na recombinação dos três princípios corpo, alma e espírito. Esse estágio é crucial porque representa a reintegração das partes separadas, agora em um estado mais puro e elevado. A planta original é renascida em sua forma mais pura e potente. A recombinação segue a seguinte ordem: primeiro, o álcool, alma e o óleo essencial e espírito são reunidos, formando a essência da planta. Por fim, os sais purificados corpos são dissolvidos nessa essência, criando o medicamento espagírico. Esse composto final é chamado de tintura espagírica ou elixir, que é muito mais potente que uma tintura comum, pois incorpora os três níveis da existência: físico, energético e espiritual. 4.
Fermentação. Em algumas práticas espagíricas, a fermentação é realizada após a recombinação, para ativar o princípio vital da substância. Esse estágio permite que o elixir espagírico passe por uma espécie de vida própria, como se ele ganhasse força e vida, através do processo de transformação alquímica. 5. Resultado final. O medicamento espagírico. O produto final do processo espagírico é uma substância que contém os princípios corporais, minerais e sais, energéticos, álcool e espirituais, óleos essenciais da planta ou do material trabalhado. Esse elixir é considerado um remédio muito mais poderoso do que uma simples tintura ou extrato, pois atua tanto no corpo físico quanto nos corpos sutis, mental, emocional e espiritual da pessoa. Os antigos alquimistas, incluindo Paracelso, acreditavam que essa combinação completa, unindo o corpo, a alma e o espírito de uma substância, resultava em um medicamento que poderia tratar o ser humano de forma holística. Paracelso afirmava: tudo o que o homem necessita para sua saúde e cura, a natureza forneceu-lhe abundantemente, mas é necessário descobrir e purificar suas propriedades ocultas. Conclusão: o processo espagírico vai muito além da simples preparação de remédios naturais. Ele reflete a filosofia alquímica de transformação e elevação, tanto no nível da substância, quanto no nível do praticante. Ao separar, purificar e recombinar os elementos fundamentais de uma planta ou mineral, a espagiria busca alcançar o estado de perfeição, um processo que é visto como análogo à purificação espiritual e ao desenvolvimento do ser humano.